1 Samuel capítulo 28, se você precisar de auxílio, dá um sinal ao obreiro, o obreiro vai te auxiliar a encontrar. Tudo o que acontece conosco, já aconteceu aqui. E a Bíblia é justamente para que nós possamos nos orientar e não cometer os erros que alguns cometeram. Sair da direção, fazer escolhas erradas. Pode sentar os obreiros, por favor. Coloca uma coisa dentro de você. Você tem o ontem? Você tem controle sobre o ontem? Você tem controle sobre o amanhã? Você tem só o hoje. E o hoje é que vai definir como vai ser o amanhã. O que eu fiz de coisas erradas, de escolhas erradas, eu não posso mudar. Já fiz. Certo? E também não adianta eu viver vivendo o passado. É igual eu pregava outro dia aqui mostrando. Posso citar duas coisas. Quem fica com o pé atrás, vai para frente? Não vai. E quem vive olhando para trás, o que acontece? Vai se arrebentar. E isso são iscas terríveis. Terríveis que destrói com a vida de qualquer pessoa. Por isso que o grande problema das pessoas, e o que nós temos batido intensamente, é para que nós tenhamos cuidado com os nossos pensamentos e sentimentos. O que está acontecendo dentro de nós. Entendeu? O que está acontecendo dentro de nós. Precisamos estar atentos a isso. E se eu não parar para analisar o que está acontecendo dentro de mim, porque muitas vezes o diabo quer nos mostrar que a gente tem razão em coisas que a gente não tem razão. É verdade ou não é? Não, olha que absurdo o que está acontecendo com você, porque você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa de coração bom, você só faz o bem para os outros. Como você vai na igreja, como você pode estar passando por tudo isso? Pode. Você não pode comparar seus pensamentos com o de Deus. Os seus propósitos são uns, os caminhos de Deus são outros. E eu preciso entender os caminhos de Deus. É isso que eu preciso. Porque se eu for caminhar e tentar medir os pensamentos de Deus pelos meus, aí eu estou frito. Porque eu vou enxergar o quê? Eu vou enxergar só a injustiça, eu vou enxergar a ingratidão, eu vou enxergar um Deus, porque é isso que o diabo trabalha para fazer, um Deus ruim, um Deus mau, um Deus carrasco, e atribuo a Deus toda a responsabilidade das coisas, e tiro a minha, né? Porque eu sempre estou certo, eu sempre estou certo. Quem é só Deus, eu não. É assim ou não é? Sim ou não? É. Muita gente faz dessa forma. Então, se Jó tivesse definido a vida dele naquele 1 ano, se ele tivesse, porque a Bíblia diz que ele era temente a Deus, começa lá no livro, no capítulo 1 de Jó, começa mostrando que ele era um homem temente a Deus. Aí ele poderia dizer assim, porque a mulher dele pegou esse espírito, ele poderia ter dito assim: mas do que me valeu essa fidelidade? Do que me adiantou essa fidelidade? O que me adiantou estar na presença do Senhor, adorando, oferecendo sacrifício? Porque Jó era um homem tão temente a Deus, que ele não oferecia sacrifícios a Deus só por ele. Ele oferecia até pelos filhos dele, pela família dele. Ele oferecia sacrifícios a Deus por cada membro da família dele. Amém? Então, aí
vem e ele vive toda esse caos, essa tragédia, vamos colocar assim. Então ele poderia ter olhado e dito assim: não adiantou nada, tudo que eu fiz foi em vão. Do que adiantou minha fidelidade? Do que adiantou buscar Deus? Do que adiantou oferecer sacrifícios a Deus? Do que adiantou? Aquele 1 ano terminou. Aquele 1 ano chegou ao fim. E ele viveu até os 140 anos de glória. Mas eu quero deixar essa observação. E se ele tivesse, dentro daquele 1 ano, feito as escolhas erradas? E eu quero fazer mais uma pergunta a você. E se ele tivesse feito as escolhas erradas, poderia ele dizer: está vendo? Eu tinha razão. Realmente, Deus não é tudo aquilo que eu ouvi falar. Ele poderia ter feito isso e ele teria razão? A razão seria de Jó? Sim ou não? Não. Ele fez a escolha errada. Mas não foi o que aconteceu. Que quando alguém chegava para ele e dizia, como a esposa chegava e dizia para ele: do que te adiantou essa fidelidade? Por que você retém isso ainda? Por quê? Por que você retém essa fidelidade ainda? Ele dizia assim: eu não recebi o bem? Deus não me fez tudo maravilhosamente? Eu não recebi? E agora eu não vou receber o mal? Ó mulher, você não sabe o que fala. Como fala uma louca, fala você. Como fala uma tola, fala você. Amém, pessoal? E com tudo isso, ele foi sendo aprovado. Com tudo isso, ele foi sendo o quê? Aquele 1 ano chegou ao fim. E está lá. Encurta a distância. Vai lá, leia o capítulo 42, veja o que aconteceu na vida dele e olhe o final dos dias dele. Terminou os seus dias. Teve longevidade de vida, terminou velho, viveu demais. Muito próspero. Aliás, 2 vezes mais próspero. Família abençoada, tudo abençoado. Aquele 1 ano passou. E se certamente, após aquele 1 ano, se você tivesse a oportunidade de chegar para Jó e trocar uma ideia com ele, o que você acha que ele diria a você? Ele diria assim: valeu cada dia daquela luta. Eu passaria por tudo novamente para estar vivendo o que eu estou vivendo agora. Amém? Certamente falaria isso. Falaria ou não falaria? Sim ou não? Ao contrário desse aqui, que diz assim, ó: naqueles dias, capítulo 28 de 1 Samuel, naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: muito bem, eu o colocarei como minha guarda permanentemente. Samuel já havia morrido e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país, diga comigo, os médiuns. Deixa eu ler uma outra tradução.
Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, ou seja, os feiticeiros, e os que consultavam os espíritos. Diga comigo, e os que consultavam os espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, diga comigo, teve medo, ficou apavorado. Depois eu falo por que esse medo, porque ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher, diga comigo, que invoca espíritos, para que eu a consulte. E eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, diga comigo, Saul se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Isso porque, por que uma pessoa disfarça, uma pessoa vai escondida à noite? Porque ele tem consciência do que ele está fazendo está errado. Senão vai de cara limpa, cabeça erguida. Aí, só para concluir a leitura, é o 9? 8. Saul então disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo o nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Diga comigo, ele eliminou da terra de Israel os médiuns e os que consultam os espíritos. Porque você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo o nome do Senhor que você não será punida. Ainda usa o nome do Senhor para fazer besteira, né? É o que tem muita gente fazendo. Ainda usa o nome de Deus para fazer só besteira, só coisas erradas. Olha para mim, por favor. Olha e preste atenção, porque nós falamos agora a respeito de alguém que viveu um momento terrível, mas a Bíblia diz que em nenhum momento pecou contra o Senhor. E a prova disso é que Deus o restituiu e mudou toda a sua situação. Nós estamos falando de alguém que teve uma oportunidade incrível na vida. A Bíblia diz que Saul era um homem fisicamente, um homem bonito, um homem alto, que os mais altos batiam no seu ombro. Um homem bonito, um homem alto, os mais altos batiam no seu ombro. Tinha porte, tinha postura, entre aspas, fisicamente falando, de rei. Mas esse aqui é aquilo que nós falamos essa semana. Era mais ou menos aquele que é gigante por fora e anão por dentro. Que esse é o grande problema das pessoas. Muito grande por fora, né? Grandão, fala grosso, e, na verdade, quando internamente é anão. É pequeno. Esse homem, depois de chegar lá em cima, chegar no topo, Deus fazer dele o primeiro rei de Israel, e ele começar fazendo tudo certo, porque nós vimos aqui, essa leitura que você fez comigo, está mostrando
que ele chegou combatendo coisas que Deus abominava. E ele eliminou com os médiuns, com aqueles que invocavam espíritos, ele eliminou completamente de Israel essa prática, porque essa prática era e é abominável ao Senhor. E ele chegou fazendo aquela limpeza, fazendo aquela faxina, arrancando tudo para que Deus se agradasse das suas atitudes. Terminamos a leitura mostrando isso. Ele eliminou, ele tirou todos. Ele baniu, desterrou todos. Mas depois de chegar lá no topo, chegar onde ele nunca havia chegado, diga comigo, chegar aonde ele nunca havia chegado. Viver o que ele nunca havia vivido. Começou uma sucessão de escolhas erradas. Começou uma sucessão de escolhas erradas. Uma sucessão de atitudes erradas, da qual chegou ao ponto de Deus se arrepender de colocá-lo na posição que havia o colocado. E aí, Deus se calou. Ele tentava consultar a Deus, falar com Deus, Deus não se manifestava de forma alguma. Deus não respondia de maneira alguma, nem por profetas, nem por outros meios usados na época. Mas, Deus não se responder, também nós vemos Deus não responder. Jó não havia resposta também. Só que não foi motivo para que Jó fizesse escolhas erradas, mas para que ele mantesse a sua fidelidade. Saul, não. Então é mais ou menos o que acontece nos dias de hoje. Ah, mas então Deus não me respondeu, Deus não vai me responder, então eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer da minha forma, da minha maneira, vou fazer, agora faço eu. E aí, o que acontece? Ele vai, se disfarça. Disfarçou por quê? Disfarçou por quê? Porque estava consciente, sabia o que estava fazendo, estava errado. Por aquilo que a gente fala, né? Não se engane e não se deixe enganar. Não se engane e não se deixe enganar. Não se engane e não se deixe enganar. O que é feito no oculto virá à luz. Então, aí ele vai, disfarça. Como? Então Deus não está me respondendo, então sabe o que eu vou fazer? Acha aí para mim uma médium, acha aí para mim uma feiticeira, acha para mim aí que eu vou consultar os espíritos através dela. Sabe o que isso significa? Significa que aquilo que ele combateu, aquele que um dia na direção, ele combateu, ele reprovou, aquilo que um dia ele eliminou e combateu veementemente, do meio do povo de Deus, do meio de Israel, aquilo que ele reprovou, sem espírito, fora da direção de Deus, na carne, ele foi buscar, ele foi praticar. Entendeu ou não? Sim ou não? Sim ou não? Cochila não, que eu prego em pé, hein? Eu estou em pé. Então, pense nisso. O que ele combateu, o que ele eliminou, o que ele censurou, o que ele tirou, o que ele antes era contra, agora ele mesmo estava buscando, fazendo. Por quê? Deus não me responde. Deus não está me respondendo, então eu vou fazer do meu jeito. Isso é uma boa escolha? Se Deus não está me respondendo, eu vou... Porque Deus não está me respondendo, o que eu faço? Não, eu vou buscar, eu vou me humilhar, eu vou buscar até Deus me responder. Se Ele não me respondeu dessa forma, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus, Senhor, me perdoa, se eu te entristeci, se eu entristeci o Teu Espírito Santo, oh meu Deus, me perdoa, eu me humilho, eu boto a boca no pó, tem misericórdia de mim, me responda, Senhor. Mas aqui, ele fez aquela escolha,
que é muito comum se ver nos dias de hoje. Agora eu vou fazer do meu jeito, agora eu vou fazer da minha forma, agora eu vou fazer da minha maneira. Deus não quer me responder? Então tá bom, agora eu vou. E só para encurtar a história, isso aqui resultou no quê? Isso aqui resultou na morte dele. Isso aqui resultou o fim dele. Por quê? Ele realmente consultou. Ele realmente consultou os espíritos, fazendo aquilo que Deus abomina. O espírito subiu da terra. Espírito subiu da terra. Complicado, hein? O espírito subiu da terra. E ainda o espírito veio e se manifestou conversando, fazendo aquilo que Deus abomina, fazendo aquilo que é maligno aos olhos de Deus. E, posteriormente, Saul chegou a um ponto de decadência, de desequilíbrio total. Começa a fraqueza dele, né? Porque quem conhece a história sabe que ele se tornou um cara tão desequilibrado que até uma música, até uma canção que o povo cantou elogiando Davi foi o suficiente para que ele ficasse transtornado. Até uma canção. Porque o povo cantava dizendo que Davi fez mais do que Saul. Nossa, aquilo desequilibrou ele. Começou a brecha por aí. Seus desequilíbrios. Que já era uma atuação maligna. Porque aquele que um dia teve o Espírito de Deus saiu, e a Bíblia diz que entrou um espírito maligno. Aquele que um dia o Espírito de Deus, possuiu o Espírito de Deus, pela sua desobediência, pelas suas atitudes, o Espírito de Deus saiu, e quando o Espírito de Deus saiu dele, quem entrou? Quem entrou? Um espírito maligno. Se o Espírito de Deus não estiver, você pode ter certeza que vai entrar um espírito maligno. E é isso que nós precisamos estar atentos. Ele passou a praticar, ele passou a fazer aquilo que ele combateu, aquilo que ele sabia que era errado. Grave isso, olha o ponto, olha a decadência. Olha a decadência. Aquilo que ele combateu de uma forma muito forte. Aquilo que ele eliminou, aquilo que ele abominou, ele passou a praticar. Entende o que o Espírito diz a nós? Sim ou não? Porque isso você pode dizer assim, você pode dizer assim, começa pelo, às vezes a pessoa fala, mas eu não estou buscando feiticeiro. O que é a rebelião? Quando a gente não está de acordo com as coisas de Deus, não obedece a Deus. O que é a rebelião? Feitiçaria. Não brinca, bispo. Todas as vezes que você não aceita, que você se confronta com Deus, você não aceita as coisas de Deus, e você entra num confronto de questionamento e briga com Deus, você se torna um feiticeiro. Aonde está isso? Achei, Rodrigo, está aí pertinho. 15, eu acho que se é 1 Samuel 15. 15, 23, 1 Samuel 15. Eu acho que eu tenho aqui, não tem? Tem aqui? 1 Samuel 15, 23. E mais. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade de idolatria. Amém? Amém? Porque às vezes a pessoa olha e diz assim, não, mas eu não estou fazendo, mas a atitude pela palavra é a mesma. A atitude que eu estou tendo é a mesma. Minhas ondas de revolta, minhas ondas de questionamento, ao invés de eu buscar, peraí, Senhor, eu errei, Senhor, que é o que ele devia ter feito.
eu errei, tem misericórdia. Meu Deus, não, eu não te deixo enquanto o Senhor não me responder. Eu não te largo, meu Deus, enquanto o Senhor vai ter que me responder. Será que Deus, quando o homem se humilha de coração, Deus não responde? Sim ou não? Porque tem gente que se humilha, mas se humilha da boca para fora. Deus não encontra arrependimento, não encontra humilhação verdadeira, encontra remorso. Mas quando há realmente arrependimento, Deus, Ele nos ouve. Outro dia eu dizia assim para uma pessoa, ela falou, eu não tenho jeito, e para as coisas que eu fiz, agora não tem jeito mais. Eu dizia assim para ele, se eu estivesse no teu lugar, ainda que Deus falasse para mim, dissesse assim para mim, eu não te quero mais, não te aceito mais, eu ia até o último, até as últimas consequências, mas eu te quero, o Senhor vai ter que me aceitar. Eu não te deixo, o Senhor vai ter que me aceitar. Sabe por quê? Porque eu vou abrir mão do quê? Eu vou abrir mão da minha salvação? Eu vou abrir mão da minha salvação? Eu sei o que tem para o futuro, o que vai acontecer no futuro. Ainda que Deus dissesse, eu não te aceito mais, eu não te quero, mas eu te quero, o Senhor vai ter que me aceitar. Eu me humilho, eu imploro, eu suplico, meu Deus, tem misericórdia, eu errei, eu falhei, eu fui um imaturo, meu Deus, eu fui um carnal, eu fui um egoísta, eu não me comprometi como o Senhor esperava, eu não te obedeci como o Senhor esperava, mas hoje eu enxergo tudo isso. Me dê uma oportunidade, me dê uma chance, Senhor. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Porque a esperança enquanto há? A esperança enquanto há? Esse aqui perdeu a dele. E certamente a salvação dele. Alguém que foi levantado por Deus, que foi escolhido por Deus, que foi ungido por Deus para ser grande, que Deus colocou o seu espírito na vida dele, mas que Deus, porque o Espírito Santo, coloca uma coisa dentro de você, o Espírito Santo nos capacita para obedecer a Deus, o Espírito Santo nos capacita para fazer o que Deus quer. Isso significa que, mesmo alguém que recebeu o Espírito Santo, ele não vai interferir no seu livre-arbítrio, mas ele vai te orientar. Ele vai falar com você. Ele vai te mostrar o que está errado. Ele vai te tirar a paz nas coisas erradas. Você pode até praticar, mas ele vai te tirar a paz. Ele vai falar à sua consciência que aquilo que você está fazendo, a atitude que você está tendo, o caminho que você está seguindo, não está correto. Ele vai falar isso com você, o que tira de nós a inocência. Aí, se eu não ouço a voz do Espírito, o que acontece? O Espírito Santo que foi dado a Saul, o Espírito foi tirado dele. E aí o Espírito saindo dele, o que aconteceu? Está aí pertinho, está aí no 14 mesmo, se não me engano. Quer ver? 16, 14. Está aí. Diz assim, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. O espírito saiu, o espírito maligno entrou. Amém, pessoal? Amém, gente? E isso é muito sério. É assim, outro dia eu falava sobre isso. Essa semana eu repeti isso. Eu repeti isso para uma pessoa ainda. Eu disse assim, porque é assim que acontece. Outro dia, vocês me ouviram falar numa pregação, que eu dizia assim para os meus filhos, eu dizia assim, hoje, eu sou o instrumento, o agente que Deus usa para corrigi-los. Hoje, eu sou. A correção na vida de vocês vem através de mim. É Deus usa a mim para corrigi-los. Amanhã será outro.
amanhã será outro. Pode ser de qualquer maneira, pode ser pessoa ou pode ser uma situação como esta. Por isso que nós temos que ouvir as instruções, seguir as instruções, porque Deus nos orienta, Deus fala conosco. Quando eu sou usado no altar, você pode ficar chateado comigo, você pode não gostar do que eu trouxe. Foi eu que escrevi a Bíblia? Ela é minha, foi eu que parei, fui, vim aí. Aliás, não parece, mas eu tenho aí aproximadamente, só a primeira parte do Novo Testamento tem 2000 anos, não parece que eu tenho tudo isso, né? Não fui eu que escrevi a Bíblia, foi o Senhor. E quando nós trazemos a palavra, nós trazemos a palavra da parte do Senhor. Ela corta daí, corta aqui. Ela corta aí, corta aqui. Sabia? Ela corta aí, corta aqui. Para nos orientar, para nos ensinar o que fazer. E aqui nós estamos vendo, eu comecei a reunião na hora da oração, eu comecei falando de Jó, que viveu momentos terríveis, mas que manteve a sua fidelidade, que conseguiu manter o temor, e que após aquela luta tão grande foi aprovado por Deus. Agora nós estamos falando de alguém que Deus não respondeu. Não me respondeu. Então peraí, vou fazer do meu jeito. Acha para mim uma feiticeira, acha para mim uma médium, que eu vou consultar. Ele sabia, porque ele combateu. Ele sabia que estava errado. Ele combateu. Ele eliminou. E nós podemos, hoje, de repente, estar pendendo para um lado, praticando coisas que nós mesmos combatemos no passado. Que sabemos que é errado, combatemos, julgamos, criticamos, falamos e de repente estamos seguindo o mesmo caminho. E isso não dá certo. E é o que nós precisamos estar atentos, manter a nossa fidelidade. Se Deus não me respondeu, Deus vai me responder. Eu vou manter, eu vou buscar até que Ele me responda. Se Deus se calou, Deus se cala, continuamente Ele se cala. Viu? Continuamente Ele se cala. Não se cala com você, se cala com todos nós. E se cala entre aspas, né? Porque quando nós estamos aqui todos os dias, Ele está falando conosco. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Ou você está igual eu quando era criança? Quando eu era criança eu assistia filmes bíblicos, e aí eu assistia, achava aquilo bonito, vinha aquela vozona, aquele vozeirão bonito, né? Quando Deus falava, né? E aí o céu se abriam, as nuvens todas corriam, abriam, né? E aí aparecia aquela luz, e aquilo me influenciava, e eu falava com Deus, mas por que você não fala comigo, né? Era criança, eu queria que abrisse daquele jeito. Eu queria que abrisse daquela forma e que aparecesse aquele flash de luz, aquela luz forte, e eu escutasse aquele vozeirão, né? Cid Moreira, né? Maurílio, né? Mas Deus fala todo dia. Fala ou não fala? Sim ou não? Sabe como é que Deus fala? Cita alguns meios que Deus fala. Nós podemos estar distraídos e não ouvir Deus falar, mas Deus fala. Todas as formas, a todo momento. Por exemplo, agora Ele está falando. Porque sou somente um instrumento. Mas quais são os outros meios que Ele fala? Esse eu vou deixar por último, tá? Porque tem gente que gosta de ir através de sonhos. Sonho, tem que ter cuidado, porque você pode ter comido um lanchão ontem à noite, um x-tudo, e de repente chega aí pela manhã, está tendo sonhos extraordinários, né? Mas Deus fala a sua consciência, Ele fala, Ele se comunica a sua consciência. Deus fala aos seus ouvidos. Deus fala
através da palavra, Deus fala através de uma canção, Deus fala através de uma criança. Deus fala através de um livramento. Ele tem suas formas de falar. Muitas vezes não tem ninguém para falar, ele usa a criança dentro de casa. Papai, mas não pode fazer assim. Jesus não gosta. Fica quieto, quem é você, menino? Jesus não gosta, papai. Papai não pode mentir. Entendeu? Papai não pode assistir essas coisas. Jesus não gosta. Naquele momento, Deus só tem aquela criança para usar. Estou certo ou estou errado? E aí a gente pode até ignorar. Mas não tem jeito. Não tem jeito. E aí vai. Né? Como na Bíblia, quando ele não tinha ninguém para usar, ele usou até uma mula, uma jumenta. E o mais interessante é que naquele momento a jumenta tinha mais discernimento do que o suposto homem de Deus. Você vê que coisa, hein? A jumenta tinha mais discernimento, porque a jumenta não queria ir no caminho errado. A jumenta estava resistindo. E ainda quando o Senhor abriu a boca da jumenta e falou, se ela não faz isso, você estava morto agora. E ele ainda espancou a jumenta, porque a jumenta não queria ir, a jumenta empacou. E o homem sem direção, o que ele estava fazendo? Espancando a jumenta. Porque a jumenta não queria ir na direção que ele queria. Ele estava ó na jumenta, porque ele queria que a jumenta fosse naquela direção. E se a jumenta fosse, o próprio anjo falou, você estaria morto. Amém? Não espanca a tua jumenta. Não espanca a tua jumenta, cuidado. De repente você está aí mandando o ferrão, a chibata, peia na jumenta e vamos, e a jumenta não quer ir, você está batendo nela, insistindo, e a jumenta está te salvando. Porque o anjo falou, se ela não tivesse me visto, você estava morto. Muitas vezes as coisas não caminhando naquela direção, é proteção, é cuidado. Deus fala conosco, a todo momento. Saul teve o Espírito de Deus, perdeu o Espírito. Na carne, ele disse, Deus não vai me responder? Então acha para mim uma médium. Acha para mim. Achou. Foi bom ter achado? Porque faz algumas semanas nós estamos ouvindo isso, né? Até aconteceu o que queria que acontecesse, mas foi bom que aconteceu. Foi bom que desse certo. Saul perdeu a sua vida. Aliás, se suicidou. Suicidou e certamente perdeu a sua salvação. Alguém que chegou tão longe. Alguém que conquistou tanto. Alguém que fracassou na melhor fase da sua vida. Vou repetir. Alguém que fracassou na melhor fase da sua vida. Alguém que fracassou depois de chegar aonde nunca havia chegado, de viver o que nunca havia vivido, fracassou. Sabe o que nós aprendemos com tudo isso? A nos conhecer. Consegue entender o que eu estou te mostrando? Que nós somos complicados, gente. Às vezes você pode até dizer assim, não, eu sou facinho de lidar. Não, sou a pessoa mais fácil de lidar. Nós somos complicados, gente. Nós somos complicados. Nós precisamos estar atentos ao que acontece aqui dentro, Porque ele fracassou na melhor fase na vida dele. Mas foi na melhor fase da vida dele que ele começou a desobedecer. Foi na melhor fase da vida dele que ele começou a tomar a direção errada. Amém? Fique em pé, por favor. Coloque a mão no seu coração.